Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Mayra Giroto, agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre seu artigo para a edição especial da revista Cadernos, em comemoração aos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Boa tarde a todos, estamos aqui para uma conversa com Mayra Giroto, nossa servidora do tribunal, que escreveu um ótimo artigo para a revista Considerações sobre a inclusão dos contratos de terceirização de mão de obra nas despesas de pessoal, a nossa revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, que teve uma edição especial para comemorar os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, estamos aqui com a Mayra, que é uma referência da Casa em Direito Administrativo. A Mayra é doutora em Linguística e Língua Portuguesa, especialista em Direito Administrativo, bacharel em Direito e é servidora, agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma grande referência, como eu falei. Tenho vários colegas aqui que sempre citam a Mayra quando falam de contratos, em questões de Direito Administrativo. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui conversando contigo, Mayra. Prazer é meu, Maurício. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro podcast que eu vou fazer. Espero atender as expectativas aí. Ótimo. Mayra, assim, a gente vai conversar aqui para tentar puxar um pouco o assunto sobre o artigo. Tem muitas questões super interessantes. Então, eu queria começar perguntando sobre a questão dos limites de gasto, Quais são esses limites de gasto com o pessoal na administração pública? Onde que eles estão e como é que eles funcionam? Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal são diferentes para cada ente da federação, tá? Então, a União, ela tem um limite de gasto inferior de 50%, sendo 2,5% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 40,9% para o Executivo e 0,6% para o Ministério Público da União. Estados e municípios, eles têm um limite de 60%, que é distribuído da seguinte forma: 3% para o Legislativo Estadual, 6% para o Judiciário Estadual, 49% para o Executivo Estadual e 2% para o Ministério Público dos Estados. E os municípios, que são nossa grande clientela aqui no Tribunal, tem o limite também de 60%, distribuído em 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Mas o que motivou o meu artigo não foi exatamente o estudo dessa questão quantitativa aí dos percentuais de limite, porque eles estão estabelecidos e quanto a eles não há nenhuma controvérsia, O objetivo do artigo foi abordar o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que os valores de contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos sejam contabilizados como outras despesas de pessoal. E aí eles são considerados na hora de apurar o montante das despesas de pessoal e o atingimento desses limites. E qual que é aí a problemática as problemáticas que a gente encontra nesse parágrafo 1º? É necessário definir o que é contrato de terceirização. É necessário definir o que é contrato de terceirização de mão de obra. É necessário definir o que é substituição de servidores e empregados públicos. Então, esses três conceitos principais, eles geram uma série de diferentes interpretações, diferentes correntes, principalmente na doutrina, e por conta disso, há dificuldade de se estabelecer objetivamente o que vai e o que não vai ser incluído. A minha intenção com o artigo foi, principalmente, contribuir mostrando esses diferentes focos, esses diferentes critérios que podem ser utilizados na inclusão ou não, na terceirização ou não de mão de obra, para nortear tanto os jurisdicionados na hora de fazer opção pelos seus formatos de contrato, pela substituição de mão de obra em si, quanto a parte contábil de quando se contabiliza e quando não se contabilizam essas despesas, e também esclarecer o porquê de mostrar a complexidade dessas questões que está subjacente ao fato de que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, assim como em outros tribunais de outros estados e mesmo da União, eles podem ter diferentes decisões em relação a casos aparentemente semelhantes, porque dependendo do critério, do ponto de vista que se adota, a inclusão ou não das despesas vai acontecer, do ponto de vista da decisão administrativa. Então, não é que não há um consenso, é que os casos concretos variam muito e os pontos de vista possíveis
possíveis, do ponto de vista doutrinário e legal, são muitos. Então, consequentemente, as decisões ainda não têm como ser uniformes. É uma questão que a gente enfrenta no trabalho, né, na fiscalização, aponto, não aponto, incluo, não incluo, né, essas despesas, e isso é refletido também nas decisões dos conselheiros. Em alguns casos eles incluem, em outros casos eles deixam de fora essas despesas. E como que são esses casos? Por que tem um limite de gasto com pessoal, mas terceirização de pessoal, às vezes a pessoa pode pensar que conta as prefeituras, né? Na hora de terceirizar conta como pessoal, mas às vezes não, porque terceiriza como serviço. Então, quando que conta, quando que não conta? Já está pacificado ou ainda tem muita dúvida sobre a questão? Pacificado não tá, né? Mas assim, o que a gente observa é que existem 3 critérios diferentes que são adotados, tanto nas decisões do conselheiro, quanto na doutrina, quanto pela própria fiscalização, tá? Um primeiro critério é o seguinte: os contratos de escopo são diferentes dos contratos para necessidades permanentes do órgão. Então, os contratos de escopo são aqueles em que a administração ela deseja um resultado específico. O serviço vai ser prestado para se atingir aquele resultado específico. Esses contratos não são considerados terceirização de mão de obra. São contratos que têm um objetivo específico, definido no artigo 13º da Lei 8666, exemplificado, na verdade, aquilo não é exaustivo, né? E aqueles não entram na despesa de pessoal. Em oposição a eles, há os contratos que são de atividades de necessidades permanentes do órgão. Esses são mais problemáticos. Por quê? Se a necessidade daquela atividade é permanente, eu sempre tenho essa necessidade, o natural é que existam os cargos no quadro de pessoal para o pessoal próprio executar essas atividades. Então, eu ainda não estou falando da oposição, existe o cargo, não existe o cargo. Estou falando da natureza das atividades. Então, é possível que um contrato seja irregular, não porque existia o cargo no quadro de pessoal, mas porque, pela descrição, pela natureza das atividades, ficou claro, foi inequívoco, que a necessidade é permanente e não temporária, não é um objetivo específico, não é uma excepcionalidade, é a atividade corriqueira da administração. E aí é o primeiro ponto em que os contratos podem ser considerados, a terceirização em si pode ser considerada irregular por se tratar de necessidade permanente, independentemente desse contrato ser ou não ser depois contabilizado como despesa de pessoal, porque a contabilização depende de outros critérios. Vou passar então os outros 2 critérios. O próximo critério é a existência ou não do cargo no quadro de pessoal, né? Esse é um critério objetivo e é um critério adotado para se contabilizar ou não. Então, não é mais questão se o contrato é regular ou irregular do ponto de vista do concurso público, né? De ter que existir o cargo. É questão de como é o meu quadro, né? Se não existe cargo no quadro, eu poderia terceirizar essa atividade. Se existe, eu não posso terceirizar, tá? Esse é um critério para a contabilização da despesa, independente do contrato ser considerado regular ou irregular. E um terceiro critério é o critério atividade meio, atividade fim, que é o mais debatido, é o mais levantado pelos estudiosos do assunto, que a administração não poderia jamais terceirizar a sua atividade fim, apenas as suas atividades meio. Nessa lógica, a administração seria equiparada à iniciativa privada, e que também o TST veda na sua súmula 331, que se terceiriza atividade fim, tá? Então, esses são os 3 principais critérios utilizados, sendo que o primeiro, necessidade permanente do órgão versus um escopo específico, é mais com relação a se o contrato é legal ou ilegal, se é possível ou não fazer essa terceirização. Os outros 2 critérios, existência do cargo no quadro de pessoal ou não, e atividade meio, atividade fim, esses sim, atualmente, pelas normas de contabilidade, são considerados na hora de contabilizar as despesas vinculadas aos contratos. Então, o contrato de terceirização de mão de obra, então, ela entra como despesa de pessoal, normalmente, para os limites da LRF. Entra, mas um manual de demonstrativos fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional,
ele exige que a contabilização leve em conta as seguintes condições que são cumulativas, tem que ter elas as três. Então, tem que ser atividades acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, ou seja, tem que ser atividade meio. Primeira exigência, para contabilizar. Segunda exigência, não sejam inerentes às categorias funcionais dos cargos existentes no quadro de pessoal. É o segundo critério. E, por último, não caracterizem relação direta de emprego, como, por exemplo, os estagiários, que eles estão subordinados à administração, não tem jeito de não ser, né? Não tem jeito deles estagiários subordinados à empresa. Então, eles não podem ter essa característica. Então, para contabilizar, eu tenho um contrato de terceirização de mão de obra, um contrato de serviço contínuo, né? Pode até não ser descrito como terceirização de mão de obra, mas se no seu bojo as despesas de mão de obra são as principais despesas, né, relacionadas ao contrato, eu vou contabilizar somente as despesas relacionadas à mão de obra, eu posso excluir as demais, equipamentos, uniformes, esse tipo de coisa pode excluir. Vou contabilizar as despesas só relacionadas a pagamentos e encargos dos funcionários, se for atividade meio do meu órgão público e se existir encargos no meu quadro de pessoal com essas mesmas atividades. Aí eu contabilizo como despesa de pessoal. E a legalidade ou ilegalidade do contrato ela vai ser discutida num outro momento, né? Se é que vai ser. Muitos contratos, né, nem chegam a ser analisados. Então, uma coisa independe da outra. Ótimo, ótimo. Nessa linha, assim, como se terceiriza ou não, você fala um pouco no seu artigo sobre terceirização com organizações do terceiro setor. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Como é que se dá essa terceirização do terceiro setor? Na verdade, a terceirização, ela tem hoje, né? A gente está falando da realidade na prática e não teórica e legal, porque daí o assunto não tem fim, né? Mas hoje, na administração pública, quais são os três principais tipos de terceirização? Tem aquela terceirização clássica, tradicional, antiga, essa que a gente costuma chamar de atividade meio, né? Que são serviços de vigilância, serviços de cooperagem, de limpeza, de vias públicas, de prédios públicos, que, em geral, são terceirizados, isso já é pacífico, são contratos típicos de terceirização de mão de obra. Existem também os contratos na área da saúde, contratos que eu falo da Lei 8666, contrato administrativo na área da saúde. Tá? Esse é um capítulo à parte que depois, se a gente achar pertinente, a gente pode voltar nesse assunto, porque ele é bem polêmico, principalmente na época do coronavírus. Eu falo em termos de gasto, né, em termos de despesas que os municípios têm com terceirização de mão de obra. Contratos de terceirização na área da saúde são pesadíssimos, são despesas altíssimas, e a maioria dos municípios que a gente fiscaliza. E a terceira forma é essa das parcerias com o terceiro setor, que eu citei no meu artigo. Por quê? Porque não deixa de ser uma modalidade de terceirização e, principalmente, a do terceiro setor, ela se encaixa na questão, e é uma problemática, né? De ser, geralmente, a atividade fim do Estado. Né? O terceiro setor é o nosso parceiro, sem fins lucrativos, para a execução de atividade fim, de cultura, de educação, de saúde, principalmente na área da saúde, né? Então, atualmente, esses contratos estão sendo muito visados, estão sendo muito utilizados, porque o terceiro setor ele tem várias modalidades de parceria, então ele oferece várias opções para o gestor público, cada qual com as suas especificidades. Então, a forma como ele precisa pactuar com a entidade, ele encontra, né, uma lei, um formato que se encaixa na sua necessidade, não necessariamente é o convênio, que é o mais tradicional. É muito comum agora que a gente tenha contratos de gestão e as parcerias mais recentes aí em formato da Lei 13.019. Então, a lógica para a terceirização e para a contabilização das despesas de pessoal de parcerias com o terceiro setor é a mesma da Lei 8666, tá? Inclusive, o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, que eu acabei de citar, diz, estão incluídos também nessas despesas as oriundas de parcerias com o terceiro setor. Então, não só com a licitação, mas as parcerias do terceiro setor também. Se eu não me engano, tem uma portaria, deixa eu ver se eu tenho o número dela aqui para citar, para se alguém tiver interesse de procurar, 233, 2019, 233 do governo federal,
que fez o quê? Prorrogou a obrigatoriedade de se cumprir esse trecho, né, do Manual de Demonstrativos Fiscais, prorrogou para 2021. Então, a partir de 2021, as despesas com parcerias do terceiro setor relacionadas a pagamento de mão de obra e encargos, no âmbito das parcerias, também vão ter que ser contabilizadas. Então, aí a gente eu acho que por conta da pandemia, do coronavírus, da quantidade de parcerias com o terceiro setor vai aumentar, é natural que aumente, e bem chegando nesse 2021, que é o primeiro exercício em que nós vamos ter que considerar também essas despesas por conta das despesas de pessoal. Então vai dar o que falar. Então, você acha possível, em 2021, vários municípios aí pelo Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo, tenham alguma dificuldade em cumprir os limites de gasto com o pessoal? É bem possível. Eles já vão ter naturalmente agora, né? Porque imagino que a contratação de pessoal por processo seletivo, né? Necessidade temporária, principalmente na área da saúde, aumentou demais. A terceirização, do ponto de vista da Lei 8666, também deve ter aumentado demais de prestação de serviços, né? Porque os médicos concursados, eles nunca foram, né, não são suficientes dentro das prefeituras principalmente. Muitos dos contratados, dos terceirizados, devem ter, né, ou se contaminado, né, o que é muito triste, ou pede para sair, né, pediu para sair porque de medo, né, de enfrentar essa situação, e como terceirizado não tem o mesmo vínculo que um concursado, então o déficit de pessoal na área da saúde deve ter sido muito grande, suponho. E eles agora têm que contratar, já vai aumentar por conta disso, e o aumento dos valores repassados às entidades do terceiro setor. E quando chegar em 2021, como as despesas são acumuladas, né, em 12 meses, o primeiro quadrimestre de 2021 já vai refletir os 2 últimos de 2020. Né? Então aí o percentual vai lá em cima, com certeza. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que estudar em um jeito, porque não é, né, má fé de ninguém, foi uma circunstancial e vai dar bastante problema. Talvez essa portaria, talvez o governo federal volte a prorrogar, né? E não considere a partir de 2021, mas 2022. Sim. Maia, você tem algum caso interessante que você queria contar sobre terceirização? Algum caso que é curioso para os ouvintes? Olha, Tenho bastante. A área da saúde é o que mais tem, então eu não vou começar por ela para não parecer que eu sou paranoica com a saúde, né? Mas uma vez eu, na verdade, tenho duas situações bem atípicas. Eu já encontrei quadro de pessoal paralelo, idêntico ao oficial. O gasto que a prefeitura tinha com o quadro de quem era de fato comissionado ou efetivo era o mesmo de um outro quadro, com as mesmas atribuições, os mesmos cargos, os mesmos salários, mas pessoas que não tinham nenhum vínculo com a administração por concurso público ou processo seletivo. Claro que por empresa interposta, né, maquiado de prestação de serviços. Mas cargos assim, psicólogo, professor, contador, cargos que são óbvios, né, que tem que existir no quadro e que estavam providos, e parte deles lado a lado trabalhava o pessoal que não era. Esse caso é mais antigo, tá? Tem um outro que eu até cito no curso também meu de gestão de contratos, como exemplo de atividade que não pode ser terceirizada, que o município terceirizou as funções de psicólogo e assistente social para a prestação de serviços na área de assistência social e educação, né, de psicólogo, psicopedagogo e esse tipo de coisa, que é atividade fim, existia o cargo, a situação típica em que não pode terceirizar, a situação bem típica. Vou puxar um pouco a sardinha para a minha área de gestão de contratos, já que o assunto é terceirização, sempre ficar atento, né, pessoal na administração, na hora de elaborar editais, termos de referência e projetos básicos, se não é possível se transformar um contrato de fornecimento de mão de obra em um contrato de escopo, né? Não só para fugir, entre aspas, né, a essa possibilidade de contabilização nas despesas de pessoal, mas sim, e principalmente porque os contratos de escopo, eles podem ser pagos de acordo com o resultado, se alcançado ou não. Então, a limpeza está bem feita ou não, independente do número de funcionários que a empresa mandou para fazer a limpeza, né? Então, a gente evita isso, não só inflar a despesa de pessoal, mas como uma forma mais objetiva de analisar a efetividade desses contratos e a eficiência desses contratos. Trocar pelo contrato de escopo.
E na área da saúde, também outra colocação que eu acho importante é que a área da saúde ela tem normas próprias e elas, embora sejam muitas, né, e difícil de se encontrar qual que é a norma certa para aquele momento, qual é que está vigente, geralmente tem uma e outra tratando do mesmo assunto, mas a área da saúde ela está muito bem, está ricamente regulamentada na questão de terceirizar, de licitar, e é a única área que a gente tem a tabela SUS, é uma tabela oficial, né, que é obrigatório utilizar como preço de referência. Então, se eu tenho essa tabela com todas as descrições do serviço, com código, com preço de referência, com tudo, é a coisa mais fácil, né? Se terceirizar o serviço e não a pessoa. Então, ao invés de colocar no termo de referência um médico ortopedista, é um exemplo bem básico, né, que eu vou dar. Um posto de médico ortopedista, um médico ortopedista plantonista. Se colocar 15 consultas na área de ortopedia a serem prestadas por médico inscrito no CRM com a especialização em ortopedia, né, uma residência médica em ortopedia. Então, independe se vai ser 1 ou se vai ser 10, o que eu quero são as 30 consultas. Pública voltada para resultados, né? Exatamente. E esse tipo de contrato dificilmente vai ser computado na despesa pessoal, porque eu adquiri a consulta, não o médico. Né? Então, eu precisava de tantas consultas a mais, a minha demanda era 300, os meus médicos dão conta de 200, as outras 100 eu vou comprar a consulta, né? A consulta, independente se vai mandar um profissional, 2 ou 10. Então, esses contratos são mais difíceis de a gente enquadrar como substituição de mão de obra. Na verdade, foi uma compra de serviço de saúde, de serviço pronto e acabado, né? E é muito fácil fazer o termo de referência porque a tabela SUS tem a definição de tudo. Então, a definição está lá pronta, é só copiar, né? O código tal da tabela SUS, valor de referência da tabela SUS é tal, e tem que achar mais 2 valores, né, regionais ali de acordo com pesquisa de mercado e fazer uma média. Não é difícil e o serviço está ali descrito, não precisa nem de muita criatividade. Eu acho que nessa época de pandemia é uma alternativa para não ter, né, não estourar a despesa de pessoal. Com certeza, com certeza. É verdade, é bom que esteja todo mundo atento às alternativas, né? E para prestar, no fundo, o que importa para a população, no fundo, é justamente ter o atendimento em saúde, né? Ainda mais na época de pandemia. Tem que ter o atendimento, não se tem 1, 2, 10, 500 médicos, né? O mais importante é ter o serviço. Evita aquele constrangimento do médico ser contratado por 12 horas e ficar 2, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ou aqueles dedos de silicone que bate no ponto de tron, esse tipo de coisa fica de fora, né? Se o que eu comprei foi a consulta e o que vai comprovar se a consulta teve ou não teve é a própria consulta, né? Então não tem como dizer que prestou um serviço que não vai estar registrado em prontuário, que não vai ter. Então fica mais fácil de controlar, mais fácil de ter o resultado e o médico, se o preço for justo, ele vai, presta o serviço e vai embora o horário que ele terminar. Então, nessa época de pandemia é bom prestar atenção nessas possibilidades aí, né? Excelente, adorei esse comentário final. Mas, então, Maia, eu queria te agradecer. Inclusive, na realidade, passar para você fazer os seus últimos comentários mesmo, mas eu queria te agradecer pela fala, foi excelente. Você foi a primeira aqui a conversar conosco do Cadernos, né? A gente está aí buscando conversar com os outros autores também dos artigos, para divulgar essa revista que ficou tão especial, com excelentes artigos aí, comemorando aí os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigada, eu queria agradecer mais uma vez o convite, Maurício, gostei muito de participar, gostaria de participar novamente, debater esse assunto com outras pessoas, queria ouvir, né, de repente a opinião de colegas aí, pessoas que nem vão concordar comigo, porque eu acho que isso enriquece o debate, né, e como eu falei, o objetivo do meu artigo foi mostrar como um mesmo assunto pode ser visto por diferentes óticas, né? A questão do concurso público, que a regra, né, do concurso público, a despesa em si, o que eu posso, o que eu não posso terceirizar. Então, são muitas questões e é por isso que, em cada caso concreto, a gente analisa aí o que pesou mais, né? Foi o fato de ter substituído muito descaradamente ou não, ou, né, fez o concurso, mas não veio ninguém, então tudo bem, né? E deixar claro que independentemente do contrato ser legal ou ilegal, a contabilização das despesas é de acordo com aqueles critérios objetivos que estão no manual de demonstrativos fiscais. Daquele ali não tem como fugir, tá? Você pode discutir a legalidade do contrato em outra esfera,
Mas a parte de contábil, de contabilização das despesas, está claro ali. Você tem o cargo no quadro pessoal, contabiliza, e se é atividade fim, também contabiliza. E disso não tem como fugir.